exatamente para levar para as nossas casas uma reflexão e para as nossas militâncias dados extremamente importantes, extremamente a serem considerados de todas as formas. Eu queria citar uma fala de cada uma das minhas colegas de cadeira, que entenderam, então são minhas colegas de cadeira. E a primeira é exatamente a Esther, quando ela diz que nós não podemos ser apenas anticapitalistas, mas também feministas. A segunda é uma fala da Fernanda, quando ela diz que o Brasil é o pior país do mundo em desigualdade salarial entre homens e mulheres, e que as mulheres ganham cerca de 30% a menos do que os homens. Na realidade, eu tenho até um dado que eu tenho até menor que isso. E o terceiro, que parece não ter nada a ver com os dois primeiros, é o da Sandra, quando ela nos diz que 160 milhões para Rio mais 20 serão usados para a Índia e 200 milhões para o Sudão. Por que eu estou pegando essas três falas em particular? Porque eu queria acrescentar a elas exatamente mais uma questão que é uma questão que me aflige e que eu espero que venha a afligir vocês da mesma forma. Será que anticapitalismo mais feminismo é o que nós necessitamos para o mundo novo que nós queremos? Eu digo isso porque quando a Fernanda nos diz que a desigualdade entre homens e mulheres está em cerca de 30%, seja 30% ou seja 40%, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos falando em homens e mulheres brancos. Porque nós vamos falar em homens negros, nós vamos ver que a média é metade do que ganha uma mulher branca. Então, um homem negro, dois homens negros, aliás, valem uma mulher branca. 4 mulheres negras valem um homem branco. Então, esse país é um país eminentemente racista. E não apenas ele, mas toda a América Latina. Os negros de lá são, na maioria, povos indígenas ou povos originários. Aqui, os negros temos os negros, como temos também povos indígenas, mas não a maioria que eu quero trazer para essa questão, é aqui o Álvaro que fala, que para mim não basta, eu sou marxista, sou gramsciana, agora o meu marxismo exige que eu contemple, paralela à luta de classes, também a luta contra o racismo, como uma questão fundamental, ou nós não chegaremos a lugar nenhum, levando em consideração o feminismo, levando em consideração tudo mais, mas entendendo que as mulheres nesse país não são todas iguais. Porque uma negra urbana é melhor do que uma índia que está no norte desse país. Uma negra urbana é melhor do que uma marisqueira negra. Ou seja, não só nós temos diferenças entre as mulheres brancas e negras, mas entre as mulheres brancas e negras, urbanas ou rurais. E na zona rural, nós temos também toda uma diferença entre negros, quilombolas, povos indígenas, comunidades tradicionais. E dentro, inclusive, das próprias comunidades tradicionais, nós vemos isso acontecer. Pescador artesanal se julga melhor do que uma marisqueira. A marisqueira, para ele, tem gente aqui que conhece, por exemplo, uma figura maravilhosa chamada Nica, que vive na Ilha da Maré, que é uma das maiores e mais belas lideranças que eu já vi na minha vida. Se orgulha de ser uma marisqueira.
gente está falando disso tudo, a gente está falando de mega eventos, nós estamos falando, por exemplo, das mulheres, e isso já foi dito aqui, das mulheres como chefes de famílias majoritárias nessas comunidades que estão sendo expulsas, que estão sendo removidas, que estão sendo violentadas nos seus direitos. Agora, essas mulheres são também guerreiras, e isso é fundamental que a gente não esqueça. Eu estava vendo exatamente como era a caso ontem à noite, um filme que a Anistia Internacional acaba de lançar sobre a remoção do Morro da Providência do Rio de Janeiro, que deve dar lugar ao chamado CAIS Porto Maravilha. E exatamente as pessoas que foram entrevistadas eram mulheres, que não eram apenas mães solteiras, chefes de família, mas eram também as lideranças comunitárias que estavam lá em guerra, que estavam lá lutando. E a gente não vê isso só na zona urbana. A gente não vê isso só nas áreas que estão sendo removidas à marra por conta de mega eventos que a gente sabe que são, na realidade, belíssimas desculpas na sua maioria. Em Fortaleza, que foi citado aqui pela Sandra, por exemplo, a maior obra, talvez, do mega evento, que é o super meio de transporte lá que eles estão criando para o mega evento, curiosamente, em determinado ponto, ela vai acompanhando o linha de trem, até que em determinado ponto ela faz um desvio, entra por dentro de uma das comunidades mais pobres, se afastando da linha de trem, contorna um terreno extremamente valorizado de um ricaço de lá, e depois ela volta a acompanhar a linha de trem. A gente está aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria absoluta das obras, das supervias, etc., para os mega eventos, exatamente acompanhando o mesmo tipo de resultado. São obras, em grande parte, desnecessárias, com trajetos sinuosos, exatamente para fim de higienização e de acabar com a comunidade, e que deixarão, por outro lado, como herança, não progresso, não isso ou aquilo, mas sim áreas de altíssimo valor para a especulação imobiliária que serão vendidas a preço de ouro. Então, seja lá onde for no Brasil, o que a gente vê em termos de mega eventos é exatamente essa questão. Mas a gente não vê só isso. A gente vê também, pegando ainda essa parte urbana, e o que ele permitiu, não estou vendo agora nenhuma, estou vendo ainda na área urbana, o que a gente está vendo também é um projeto. Qual é o mega evento que vai acontecer perto de Pinheiros? Alguém sabe? Além do senhor Nagy Narra, ser dono do terreno, dever 16 milhões de pessoas atrasadas de cultura. Com que violência aquelas pessoas foram expulsas? De onde veio essa violência? Quem alimenta essa violência? Será que essa violência teria sido a mesma se todo um aparato que vai desde o biológico, o emocional, que continua na formação e se espraia, inclusive, pelas armas, pelos aparelhos, etc., de tortura da ditadura, não tivessem sido devidamente punidos? Se a chamada anistia brasileira, que foi a mesma da América Latina, só que outros países tiveram vergonha na cara e logo em seguida voltaram atrás, como foi o caso da Argentina, por exemplo. Mas nós não. Nós deixamos os mesmos torturadores ensinando a polícia militar, a polícia civil e aos outros militares que vieram depois deles a tratar não mais os estudantes, não mais os intelectuais, não mais os artistas, embora também muita gente do povo, mas as populações pobres desse país, dessa cidade, com a mesmíssima violência, e que cada vez cresce mais apavorante.
Isso tem com racismo ambiental. Gente, tem tudo a ver com racismo ambiental. A comunidade urbana, que é simplesmente jogada no lixo, jogada no terreno contaminado, jogada simplesmente na periferia inóspita, jogada na área de risco, ela é majoritariamente negra ou, se não negra, ela é majoritariamente nordestina. Se você vai, por exemplo, na Alfavela de São Paulo, que é a... meu Deus, não nome? Tá trabalhando? Não, é nossa cidade. Não. Bom, tudo bem. É exatamente no nordeste da cidade de São Paulo, exatamente. Eu não falho o nome agora. Você vê que 50% dos habitantes são negros e os outros 50% são nordestinos ou negros nordestinos. Então, isso daí me diz alguma coisa. Se a gente, no entanto, sai da cidade, em vez de falar de mega evento, a gente resolve falar em mega projeto, se a gente resolve falar em Belo Monte, se a gente resolve falar não só nos grandes empreendimentos, como é o Belo Monte, não só das hidrelétricas, mas do gás, mas também de toda a indústria elétrica efetiva, mas também das grandes monoculturas. Quem é que elas estão jogando para fora? Quem é que elas estão expulsando? Quem é que elas estão destruindo? Quem é que elas estão matando, inclusive, com seus abusos, com seus capangas? Ou então matando de outra forma, matando emocionalmente, matando espiritualmente, como é o caso do indígena, que é simplesmente jogado da marra para fora, para a cidade, para se prostituir de repente, para se alcoolizar, para se matar. O índice de entre indígenas desse país simplesmente pega quase a totalidade, muito mais de 50% é de Mato Grosso do Sul. E não é à toa. Então, novamente, se a gente, por outro lado, vai olhar melhor essa questão, que envolve não só povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco e outros mais, a gente vai ver novamente a mulher sendo tratada, mesmo nessa comunidade, de forma inteiramente subalterna. Você vai ver em Altamira, eu já foi citado aqui a respeito de outras coisas, um índice de prostituição onde as meninas de 13 anos já são, me perdoe a expressão, putas velhas. Simplesmente, elas já estão gastas. Você vê crianças, meninas indígenas, com altíssimos índices de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS. E isso daí é progresso, e isso daí é desenvolvimento, e isso daí é riqueza, e isso daí é, acima de tudo, financiado por grandíssima parte de um órgão chamado BNDES. A gente tem sim que brigar contra o capitalismo. Isso daí está no cerne da minha vida. A gente tem que brigar contra o socialismo, sim. A gente tem que brigar pelo feminismo, sim. Agora a gente tem também que brigar contra uma coisa chamada racismo, e a gente tem que pensar nessa briga contra o racismo, porque apesar de tudo, se somos negros e negras na cidade, nós ainda somos privilegiados e estamos tendo esse território que atualmente é objeto de disputa, não só por brasileiros, mas por gente de todo lado do mundo. Essas pessoas são os defensores reais desse território e elas estão morrendo por isso. Muito obrigado.